ficar empolgados com a IBF, hein? Ore por esse encontro de sábado, para que Deus opere maravilhas na vida das crianças, e quem sabe através das crianças depois. Ore por esse encontro. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quero compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Olha, chegou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, eu leio a partir do verso 3. Preste atenção. Depois mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto algumas vezes. A palavra de Deus que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo. Como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Amém. Até aqui. Amém. Os irmãos, trago uma mensagem intitulada A Consolação de Deus. Meu desejo é que, assim como eu fui consolado pela palavra do Senhor, você também seja. Assim como eu fui animado pela palavra do Senhor, você também seja. Amém? É muito provável que depois de Cristo, Paulo tenha sido a pessoa que mais sofreu tribulação, perseguição, tribulação, luta, vergonha, difamado, foi apedrejado. É muito provável que Paulo, depois de Jesus, tenha sido a pessoa que mais sofreu por causa do Evangelho. Mas Paulo também foi o discípulo que mais falou sobre alegria, fé, esperança e perseverança.
E a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: como alguém que enfrentou tantos problemas, como alguém que foi tão perseguido, pôde inspirar as pessoas à fé, à alegria, à esperança, de uma maneira tão profunda e intensa? É para se pensar. Alguém que sofreu tanto, mas ao mesmo tempo inspirou tanto a alegria e a perseverança. Por exemplo, Paulo disse em Filipenses 4:4, preso, escrevendo uma carta para aquela igreja de Filipos, ele escreve assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como que alguém preso tem a ousadia de estimular alguém à alegria? É porque a alegria de Paulo não era circunstancial, mas estava em Jesus. Paulo escreveu também, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo escreve assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo escrevendo que Deus disse para ele: olha, você tem um espinho na carne, mas a minha graça te basta. Esse espinho vai ficar aí. Vai sair não. E Paulo entendeu que quando ele é fraco, aí que ele é forte. Porque sobre ele vem o poder de Cristo, sobre ele vem o ânimo do Senhor. E ele, restabelecido por Deus, ele caminha apesar do espinho na carne. Então, uma pessoa que foi sofrida por causa do Evangelho anima as pessoas a não desistirem de caminhar. O mesmo Paulo diz lá em Filipenses 4:13, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, como que a gente entende uma pessoa que sofreu tanto, mas que anima os outros? Uma pessoa que lutou tanto, que passou por tanta tribulação, mas que ainda tem ânimo de sobra para incendiar os corações. O que explica isso? Pois o texto que nós lemos explica. O texto que nós lemos, ou no texto que nós lemos, Paulo responde. E ele diz que ele vive amparado pelo consolo de Deus. Pelo consolo de Deus. Quando a gente pensa em consolo, o que a gente pensa? A gente vai consolar uma pessoa de luto. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Quem está precisando de consolo é porque morreu alguém. E nós pensamos errado, porque o consolo ele não cabe só no luto. Cabe sim no luto, mas não só no luto. Quem precisa de consolo? Quem está de luto, perdeu alguém, está sofrendo a separação, o consolo de Deus, que é um milagre, é algo que vem do alto, vem do coração de Deus para o nosso coração. E nesse momento cai sobre aquele que perdeu alguém, é algo fantástico, é maravilhoso. Nós somos renovados pelo consolo no momento do luto. Mas quem está passando uma tribulação e não vê solução, precisa de consolo. Quem está chorando por uma doença que descobriu, precisa de consolo. Quem está vivenciando uma crise dentro de casa, no trabalho, de relacionamento, com os pais, com os filhos, com o cônjuge, o consolo cabe ali também. Consolo não é só para a hora do luto. Consolo é para quem sofre, é para quem luta, é para quem vive atribulado. E olhando para a vida de Paulo, nós podemos constatar que Paulo foi muito consolado. Porque ele muito sofreu pelo Evangelho. Ele precisou de consolo, ele precisou de assistência. E o consolo veio e ele está dizendo isso aqui em 2 Coríntios. Ele está dizendo, por um lado, há um Deus consolador.
o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. De um lado está esse Deus que tem consolo para oferecer. Do outro lado estamos nós, pessoas que padecem, que sofrem, que lutam. E Paulo não esconde essa realidade de ninguém. Aliás, ele traz à tona essa realidade e eu quero mostrar isso para você. Ali no versículo 12. Quando Paulo diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, nessa vida de santidade e aprendendo a ser sincero, sinceridade de Deus, nós crescemos, amadurecemos e hoje nós entendemos. É difícil viver nesse mundo. É difícil viver nesse mundo. Não é por sabedoria humana que a gente vive nesse mundo. Se dependesse da nossa sabedoria, o que a gente ia fazer? A gente ia chutar o balde. A gente ia desistir. A gente ia olhar. Mas, Senhor, eu procuro fazer tudo direitinho. Eu sou uma pessoa boa e ainda sofro. Meu casamento está com problema. Minha vida pessoal está com problema. Minha vida financeira está com problema. Minha vida de planos e sonhos está frustrada. Como é que funciona isso? Na nossa cabeça humana, na sabedoria humana, a gente quer 1 mais 1 igual a 2. Tem que bater na matemática. A gente não entende por que o injusto prospera e por que o justo sofre. E Paulo está dizendo, olha, pela sabedoria humana, nós não vivemos nesse mundo. Mas em santidade e com a sinceridade de Deus, com a maturidade que Deus nos trouxe, nós entendemos. É possível viver nesse mundo debaixo da graça divina. Com o consolo de Deus. É possível viver nesse mundo. Hoje, moldado pelo agir do Espírito Santo, mais maduro, Paulo está dizendo isso para aqueles irmãos. Hoje eu entendo isso. Hoje eu percebo que é possível viver no mundo onde há sofrimento, no mundo onde a vida é dura, se nós basearmos a nossa vida na graça divina e não na sabedoria humana. Não na sabedoria humana. Paulo, então, meus irmãos, deixa claro nesse texto que ele persevera diante das tribulações, não por força própria, mas por causa do consolo de Deus. O consolo de Deus que vem sobre a sua vida. Ele cita um exemplo. Ele diz aqui, no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você já experimentou alguma coisa assim? De trazer desespero da própria vida? Pois Paulo experimentou. Ele está dizendo, olha, foi porque a consolação de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, de toda consolação, foi Ele que nos sustentou nesse momento. Nos fez entender que nem a vida é tão preciosa quanto estar com Cristo. O consolo de Deus veio sobre Paulo. Então Paulo está lidando, meus irmãos, aqui com uma situação, trazendo à tona a realidade. O cristão sofre, o cristão luta, o cristão passa tribulação. Deus não pega os seus servos e servas e coloca dentro de uma bolha e isola essa turma para que não sofra. Isso não acontece. Nós enfrentamos dificuldades. O apóstolo Paulo não passaria no crivo da teologia da prosperidade. Porque o apóstolo Paulo morreu pobre, sozinho, provavelmente foi enforcado,
cristão sofre. Cristão sofre. Essa é uma realidade. Aliás, a palavra de Deus nos traz à tona essa realidade. Paulo está sendo realista, mas ao mesmo tempo Paulo está sendo fiel a Deus. Paulo está sendo aqui inspirador na fé em Deus, apesar de ser realista. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O próprio Jesus falou em João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu creio que Paulo está inspirando a mim e você, meus irmãos, a dependermos do consolo de Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim, ou disse para mim, está dizendo para você hoje, consolo não é algo que a gente busca de vez em quando, nós precisamos sempre. Precisamos do consolo de Deus. O que o consolo de Deus não é? Não é dó. Ah, Deus tem dó de mim. Consolo não é dó. Consolo não é Deus tendo pena de você. O consolo também não é uma teologia triunfalista. Já ouviu falar do triunfalismo? Nega o sofrimento e fala assim, ó, você só vai ter vitória. Consolo não é isso. Não é Deus chegando assim, Pastor Walter, você não vai sofrer. Você não vai ter que lidar com problemas físicos, emocionais, de relacionamento. Deus não fala isso. Deus não traz essa teologia triunfalista que mente para nós dizendo que a vida vai ser um mar de rosas. Só vitória. Por outro lado, o consolo também não é um derrotismo. Tem pessoa que só pensa na derrota, não é? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou fazer. Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou tirar 0. Ah, não vai funcionar. Só derrota. Só derrota. Consolo não é isso também. Consolo não é alguém chegar e falar assim para você, a vida é assim mesmo, se conforma com os problemas, com as lutas, deixa para lá. Derrotismo também não é saudável. E consolo não é a ideia do derrotismo, da gente se render à derrota, mesmo antes de ter acontecido. Mas afinal de contas, o que é o consolo? O que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o consolo? Nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Consolo, meus irmãos, é presença. É presença. Qual que é o tema do ano? Andai no Espírito. E o Espírito Santo, meus irmãos, como que ele é chamado por Jesus lá no Evangelho de João? Consolador. Consolador. E Jesus diz no Evangelho de João, desse jeito, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está falando, eu vou enviar o Consolador. Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, habita em mim, habita em você. Consolo é presença. Se você está precisando de consolo hoje, do consolo de Deus, se você está precisando de uma palavra de ânimo, de força, nós vamos ver já já que consolo é isso também. Você não busca em frases de efeito, você não busca consolo em frases de clichê. Não é no Instagram que você vai conseguir consolo. É na presença de Deus na sua vida. É no Espírito Santo. É em Jesus que habita em você, que está com você. Jesus falou lá em Mateus 28:20. Eis que estarei convosco. Um dia sim, um dia não. Foi isso? Todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. É presença.
Jesus não falou, talvez eu venha estar com vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Isso é consolo, é presença. Nós contamos com o Deus do consolo, meus irmãos, porque Ele está presente, porque Ele habita com você. Você pode recorrer a Ele, você pode dizer a Ele o teu sofrimento, a tua dor, e Ele te acolhe, e Ele te abraça, e Ele te ama, Ele está com você, Ele está em você. Esse é o Deus do consolo, que não está longe, a gente sofre, de repente a gente clama e Ele vem, Ele está com a gente. É presença. Você crê nesse Deus presente, que te consola na hora da dor, que enxuga a tua lágrima. É esse Deus que Paulo está incentivando a gente a buscar, a confiar, a perseverar, apesar da dor, apesar da tribulação, apesar da luta. O consolo de Deus, meus irmãos, não vem por e-mail, não vem por mensagem do WhatsApp, ele vem por presença. Porque Deus está em nós. Porque Ele habita em nós. Mas se é a presença de Deus, então, que nos traz consolo, eu preciso dizer uma coisa para você. Quanto menos você buscar a Deus, menos consolo você terá. Quanto mais do Espírito Santo você buscar, mais consolo você terá. Quanto menos oração, vida de oração você tiver, menos consolo você terá. Quanto mais vida de oração você tiver, mais consolo você terá. Porque é presença. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 5, nós até vamos fazer uma mensagem naquele capítulo 5 de Efésios, ele é fantástico. Enchei-vos do Espírito Santo. É ordem. O Espírito Santo não vem encher-nos por conta própria, do nada, sem a gente fazer nada. Se nós não buscarmos, o Espírito Santo não vem. É busca. O Espírito Santo vem na medida que a gente o busca. O Espírito Santo nos enche na medida que a gente procura estar cheio do Espírito. Então, se é a presença de Deus que garante o consolo para nós, quanto menos você buscar Deus, menos consolo você terá. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo, mais você vai ser consolado. Quanto mais próximo de Jesus, do Espírito, mais consolo. Mais consolo. Então, consolo é presença. Consolo é presença. Por outro lado, consolo é também fonte de ânimo e força. Consolo é fonte de ânimo e força. É impressionante como, em alguns momentos da vida, as nossas forças são drenadas, se vão, se esvaem. Mas em Deus nós somos fortalecidos. Você já experimentou isso? Uma força que a gente não explica, um ânimo que a gente não sabe de onde que vem. Na prática a gente sabe de onde que vem, mas a gente não sabe ao certo como funciona. Eu dei um exemplo da Bíblia, Josué. Capítulo 1 de Josué. Quem já leu o capítulo 1 de Josué sabe que o último capítulo de Deuteronômio conta a morte de Moisés. Moisés é morto. O líder do povo de Deus, maior líder do povo de Deus, antes da época da monarquia, Moisés, quem trouxe a lei mosaica, quem foi o líder que, incumbido por Deus, de ir até Faraó, retirar o povo, levar o povo para a terra prometida, se tornou uma referência para o povo de Deus naquela época, para o povo de Deus nas próximas gerações. Moisés até hoje é falado, lembrado no povo judeu. Moisés morreu. O último capítulo de Deuteronômio conta isso. O primeiro capítulo de Josué é Deus chamando Josué para liderar o povo de Deus. Como assumir um papel tão importante diante de uma figura tão significativa que foi Moisés? Josué estava com medo, Josué estava de luto. Seu amigo, seu mentor, havia morrido.
E Deus diz assim para ele: Josué, filho de Num, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo. Olha a palavra, olha a lei que o meu servo Moisés deixou. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Se mantenha ali que você vai prosperar. Não te mandei eu ser forte e corajoso. O que é isso, meus irmãos? É consolo. É alguém sendo chamado para um trabalho, não sabendo como é que faz para esse trabalho, não sabendo se vai fazer a altura de quem fez antes, e Deus trazendo consolo. Deus trazendo força, ânimo, dizendo: força, eu estou com você. Consolo para o trabalho da obra. Consolo para alguém que está de luto, para alguém que não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe como conduzir um povo grande daquele, como enfrentar uma outra nação que está ocupando a terra que Deus queria para aquele povo. Moisés cheio de dúvida, Moisés cheio de dor, Moisés sem saber o que fazer, recebe o consolo de Deus. Ser forte e corajoso. Consolo é ânimo. Consolo é força. O consolo de Deus não nos tira de um mundo com problemas e nos leva para um mundo sem problemas. O consolo de Deus nos fortalece para enfrentar os problemas. Isso é consolo. Para aqueles que creem na providência de Deus, até o não de Deus consola. Sabia disso? Jesus foi buscar consolo lá no Getsemane, antes da cruz. Jesus fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Qual foi a resposta de Deus para Jesus? Não. Diz o texto que Jesus, animado, se levantou, acordou os discípulos e foi em direção à cruz. O não de Deus animou Jesus. O não de Deus fez ele superar aquela angústia, porque ele sabia que o não de Deus era o caminho. Para quem crê na providência do alto, o não de Deus fortalece. O não de Deus anima. O não de Deus nos faz caminhar com convicção. Até o não de Deus traz força, traz ânimo. Quando Paulo declara, meus irmãos, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo: pelas minhas próprias forças, eu já teria sucumbido. Mas em Jesus eu tenho motivo para caminhar. Ele me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Convido você para buscar em Deus consolo. Convido você para buscar em Deus, na presença de Deus na sua vida, o consolo que você precisa, a força, o ânimo para não desistir. Não sei o que você está enfrentando hoje, mas nós estamos trabalhando o tema do Espírito, e é o relacionamento com o Consolador que vai nos trazer a graça do consolo. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, busque o consolo do Senhor sobre a sua vida. Agora o grande desafio, meus irmãos, versículo 4. É Ele que nos conforta em nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Por um lado, estamos nós carentes e um Deus que tem consolo. Então nós precisamos buscar esse consolo. Mas Paulo está dizendo que, consolados por Deus, nós precisamos consolar os outros. Nós precisamos ser fonte de consolo. E o que nós vimos que é consolo? Presença. É força, é ânimo. É presença. E nós vivemos na geração que quer consolar pelo WhatsApp, quer consolar pelo Instagram,
e quer evitar a presença. Mas eu quero dizer para você que o consolo acontece de fato com presença. Ah, pastor, eu não posso, eu moro em outra cidade, eu estou longe, eu não consigo. Não tem problema. Mas se você pode, não troque a oportunidade de consolar alguém com a tua presença. De consolar alguém, estando ali, se fazendo presente, olhando no olho. Aí você vai ter condição de ministrar força e ânimo para quem está precisando. Presença. É assim que a gente consola. É assim que nós somos consolados, é assim que a gente consola. É assim que nós somos animados e fortalecidos. É assim que a gente anima e fortalece. Então, se você sabe de alguém que está precisando ser consolado, e você pode estar presente, esteja presente. Não troque isso por uma mensagem WhatsApp, por um SMS, um Instagram, um e-mail, sei lá. Não troque. Presença. O Espírito Santo que trouxe consolo para a tua vida, quer te usar para levar consolo para outros. Se faça presente. Esteja presente. Consolo, meus irmãos, faz a gente não desistir. Humanamente falando, a gente quer desistir. Humanamente falando, a gente tira conclusões precipitadas, erradas. Há muitos anos atrás, a minha família foi acometida de uma tragédia. Meu pai tirou a própria vida. E eu digo para você, com toda sinceridade, que eu estou aqui hoje porque eu fui consolado. Que Deus me carregou no colo, junto com a minha família. Não fosse isso, meus irmãos, o olho humano teria desistido. A razão não teria encontrado motivo para seguir em frente. Consolo. Consolo a gente faz superar tragédias. O consolo que vem do alto faz a gente superar tragédias. Faz a gente não desistir. Faz a gente ter um motivo maior para seguir em frente. Consolo. Busque o consolo do Senhor. Console quando você puder. Com presença. Essa igreja foi presente na minha vida. Carregou minha família no colo. E hoje nós seguimos servindo a Deus. Estamos aqui servindo a Deus. Meu irmão está lá na Igreja Batista com a família, servindo a Deus também. Porque um dia nós fomos consolados. O consolo do Senhor, meus irmãos, sustenta até naqueles momentos em que a gente desespera da vida. Não vê mais sentido. Perdão. Consolo. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. O consolo de Deus sustenta a nossa caminhada, sustenta a nossa vida, e não é só na hora do luto. Não é só na hora do luto. Busque o consolo de Deus.